Olá, seja bem-vindo ao meu canal, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje nós estamos aqui para a nossa 10ª aula, onde nós vamos estar aprendendo sobre a cura, né? Jesus cura hoje? Eu posso afirmar a você que sim, eu sou um exemplo vivo disso, né? Jesus me curou. Não sei se você vem acompanhando os vídeos, mas em uma determinada aula aqui eu contei um pouco do meu testemunho, né? Mas se você está chegando aqui agora, só para resumir, eu era gago e tinha um problema no meu ouvido direito, a membrana ciliosa aqui era rompida, saía pus, e Jesus, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, decidiu me curar. Então hoje nós vamos estar olhando aqui para essa lição e obviamente já estou dando a resposta que eu creio sim que Deus cura. Isso é óbvio, né? Senão eu não estaria falando aqui para você. Eu sou um exemplo vivo disso. E nós temos o relato bíblico que também nos comprova essa verdade, tá bom? Avisando aqui para você, os slides da nossa aula estarão disponíveis lá no grupo do Telegram. O link para entrar lá está aqui na descrição do vídeo. É importante que você tenha o Telegram no seu celular ou no computador e aí você consegue baixar. Um dos inscritos aqui no canal pediu para que eu enviasse os slides por meio do e-mail. Eu tentei enviar, mas lá pelo Outlook eu não consegui, porque os slides excediam 6 megas e aí apareceu a mensagem para mim que eu não conseguia enviar. Então o Telegram continua sendo o meio mais viável que eu encontro para poder disponibilizar para vocês os slides dessa aula, tá bom? Gente, se vocês querem me ajudar, você pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para outras pessoas e assim você nos ajuda a levar a palavra mais adiante, amém? Nós temos o costume de, antes de iniciarmos a aula, fazermos uma oração e vamos orar nesse momento pedindo que Deus nos ajude com sua misericórdia e com sua graça, amém? Senhor eterno, glorioso Pai, nós te louvamos por este momento. O Senhor está nos dando a oportunidade de entrar nessa casa, meu Deus, através desse celular que alguém está nos assistindo, através do computador, e nós oramos pedindo que a Tua misericórdia esteja sobre nós, que a nossa mente saia daqui iluminada, entendendo as verdades da Tua Palavra, que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, jovem, meu Deus, que está do outro lado, que a Tua mão esteja sobre eles. Eu oro pedindo toda sorte de bênçãos sobre cada um deles, meu Deus, que as suas escolas, que as suas aulas, meu Deus, que as suas salas de aulas da Escola Bíblica Dominical, em seus ministérios, possa crescer para a glória do Teu nome, Pai, é o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com você a tela e aí você acompanha comigo a aula de hoje. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós já vimos aí 9 aulas, a última foi o fervor do Espírito, né? Vivendo o fervor espiritual, e hoje vamos estar aprendendo sobre o Senhor Jesus Cristo cura hoje, né? Nosso texto áureo está em Salmo 103, verso 3, que diz que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidade é pecado contínuo e consciente, tá bom? E sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática vai nos falar que a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. É um dos benefícios. Não se resume apenas à cura do corpo. A cura da alma, a cura do espírito é de mais importância do que a cura do corpo, porque a cura da alma está relacionada à eternidade, enquanto que o corpo fala apenas da esfera temporal. Nós temos alguns objetivos aí da nossa aula, o objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece ainda hoje, obviamente. Os objetivos específicos é conceituar a cura divina na Bíblia Sagrada, pontuar a cura divina como parte da salvação, e aqui nós precisamos dar uma atenção especial, porque o simples fato de você não receber a cura não quer dizer necessariamente que você não seja salvo. E nós vamos refletir no decorrer da aula durante essa questão aí.
acerca dessa questão. E em terceiro lugar, um outro objetivo específico é refletir sobre a cura divina e os desafios atuais que a igreja contemporânea tem. Nossa leitura bíblica em classe está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao 6, que fala do servo sofredor, é uma profecia messiânica acerca de Jesus, e o cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 8, 16 e 17, quando Jesus realiza milagres e curas, e o texto diz que isso se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. Eu recomendo que você leia esses textos aí. A introdução da nossa aula, nós podemos notar que, assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Jesus demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus, ele não muda. Então, da mesma forma que ele atuava no passado, ele atua no presente e atuará por quanto tempo ele achar necessário. Deus, ele é fiel para curar as nossas enfermidades, não somente, como eu já falei, enfermidades do corpo, mas enfermidades emocionais, enfermidades da nossa alma. A nossa revista vai ter o primeiro tópico aí, falando sobre a cura divina na Bíblia, e vai ser subdividida em 3 subtópicos: a saúde pública no Antigo Testamento, em segundo lugar, a prevenção de doenças bíblica, e em terceiro lugar, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Vamos lá, então, por parte. Em primeiro lugar, a saúde pública no Antigo Testamento. A resistência física e o bem-estar do corpo nunca são desprezados nem rejeitados, isso é importante nós notarmos, mas são habilmente resumidos na oração do apóstolo João, na sua terceira epístola de João, versículo 2, quando ele diz: amado, acima de tudo desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Isso aqui está relacionado ao corpo, assim como bem vai a tua alma, ou seja, a saúde da alma está relacionada também ao cuidado de Deus. O texto de Êxodo, capítulo 15, verso 26, nos diz que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizer o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É o Jeová ou Adonai Rafa, o Senhor que nos sara. Deus, ele prometeu que se o seu povo obedecia, estariam livres das enfermidades que infestavam aos egípcios. Por exemplo, meus irmãos, a lei de Deus em relação à prostituição os manteria livres das DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, que só vai ser entendido isso posteriormente, né? As leis de Deus para nós frequentemente estão desenhadas para nos manter longe do perigo. Então, se quisermos que Deus nos cuide ou cuide de nós, devemos nos submeter às suas instruções. Esse é o preço que a gente tem que pagar, preço entre aspas, né? Porque obedecer a Deus não é um peso para quem o ama de verdade. A prevenção de doenças, ela é bíblica, tá bom? Não podemos agir como loucos, né? Ignorando os cuidados e a prevenção. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. E aí eu vou disponibilizar esses slides para você. Eu recomendo que você confira essas bases bíblicas aí. Se achar por bem na sua aula, leia com seus alunos. Nós temos, por exemplo, em primeiro lugar, o Código Sanitário Mosaico, que estipulou o descanso físico periódico por meio da observância do sábado. Isso aqui era para preservar a saúde também do povo. Em segundo lugar, nós temos regras alimentares que diminuíam a possibilidade de contaminação que geraria algumas doenças, como por exemplo a febre tifônica. Nós temos em terceiro lugar a profilaxia sexual e proibição de relações incestuosas comum entre os povos vizinhos,
como preceito de prevenção do povo. E em quarto lugar, nós temos a limpeza por meio da lavagem do corpo e das roupas, né, que eram normas sanitárias para os exércitos nos campos, que evitavam o surgimento de epidemias de doenças infecciosas, conforme Deuteronômio 23, versículo 12 e 13. A base do nosso argumento está aí embaixo, Dicionário Bíblico Wycliffe. Jesus como o remédio para a alma, eu acho muito interessante esse artigo aqui, que a prevenção de doenças psicossomáticas é assegurada pela obediência à palavra de Deus. Nós temos alguns textos aí em Provérbios 16, que vai dizer basicamente que favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Temos várias bases aí em Provérbios. Esse texto que eu acabei de citar está em Provérbios 16, 24, mas nós temos outras bases aí na frente. O conceito de saúde inclui todas as áreas da existência individual, o corpo, a mente e o espírito, como sugere o salmista no Salmo 42, verso 11, quando ele diz: "Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus." Vale ressaltar aqui que o perdão dos pecados e a purificação trarão saúde e cura, conforme a profecia de Jeremias, capítulo 30, versículo 12 ao 17, e o capítulo 33, versículo 6 ao 8. Aí entra a obra redentora de Cristo, que é a maior força curativa conhecida pelo homem, pois a culpa, a amargura, o ódio, a inveja e outras atitudes negativas são removidas, pois elas mesmas são doenças e causam todo tipo de enfermidades físicas e mentais. Jesus como o remédio para a alma, parte de número 2, eu quero indicar aí para você um livro que eu só achei a citação dele em inglês, eu tive que fazer a tradução aqui, basicamente. O livro, ele, na nossa tradução, é Nenhuma Dessas Doenças, página 78, do S.L. Macmillan. O nome do livro em inglês é None of These Diseases, que vai falar praticamente o seguinte, uma citação importante. Ele vai falar que os psiquiatras reconhecem o amor como sendo o único antídoto que pode salvar o homem das inúmeras doenças produzidas pelas emoções da nossa natureza má. Casando o argumento com essa citação dos psiquiatras, nós temos o Novo Testamento, que nos dá o mandamento de amar. Portanto, um novo mandamento do Senhor Jesus Cristo apresentado para nós em João capítulo 13, versículo 34, quando ele diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros." E nós temos diversas outras exortações, por exemplo, dos próprios apóstolos. Nós temos Paulo falando à igreja de Éfeso no capítulo 4, 25 ao 32, sobre esse amor entre os irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 8, o apóstolo Paulo também escrevendo. E nós temos a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12, que vai nos mostrar essas bases, né, que para a cura da saúde física e mental é o amor. Jesus Cristo, ele era o agente principal de amor no seu exercício do seu ministério, e essa missão então passa para a igreja. A igreja precisa ser um agente de amor, pelo qual as pessoas alcançarão a saúde. Obviamente que a igreja se utiliza da palavra de Deus por meio do Espírito, e com isso alcança as almas das pessoas. Nosso terceiro subtópico vai falar o Novo Testamento, as curas de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, em primeiro lugar, vale a pena destacar isso, para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. No entanto, por causa da miséria humana, Jesus operou muitos prodígios e maravilhas. Não foi o propósito final de Jesus as curas, tá certo? A missão de Jesus era salvar pecadores, mas nessa missão de Jesus ele inclui as curas e os milagres que autenticavam o ministério dele. Como as enfermidades não faziam parte da criação original, ao contrário, era uma coisa má,
o Senhor Jesus nunca hesitou em curar os enfermos, isso é fato. Quando o leproso questionou se era a sua vontade purificá-lo da doença, lá em Marcos capítulo 1, versículo 40, o Senhor Jesus imediatamente baniu esse pensamento e curou o homem, ou seja, é vontade de Jesus que a pessoa que esteja enferma seja curada, pelo menos no contexto de Marcos 1,40. Em sua missão de desfazer as obras do diabo, conforme a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, é o que o texto nos diz. Ele fez todos os esforços possíveis para expulsar os demônios e curar os enfermos. Portanto, seu ministério destinava-se tanto à mente das pessoas que o ouviam e à alma e também ao corpo. O seu objetivo, portanto, era a restauração de toda a personalidade do indivíduo, certo? Então, até aqui nós podemos ver, meus queridos, que de certo modo as curas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo devem ser classificadas em uma categoria especial. Em primeiro lugar, porque através delas ele demonstrou e provou que ele era o Filho de Deus. As profecias messiânicas apontavam que o Messias, quando viesse, nós vimos isso na aula passada, quando o Messias viesse, ele seria reconhecido pelos milagres que o sucederiam. Então, Jesus precisava realizar curas e milagres para autenticar o ministério dele. Quando João, o Batista, está em dúvida acerca de Jesus, ele manda alguns discípulos até o encontro com Jesus para saber se Jesus de fato era o Messias ou eles haveriam de esperar outro. Jesus não responde nenhuma palavra, simplesmente leva esses homens para um retiro consigo por um momento, e aí Jesus começa a realizar curas e milagres, dá vista ao cego, purifica o leproso, faz os aleijados andarem, e aí ele fala para aqueles discípulos de João: voltem e diga a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus, né? O evangelho de Deus. Então, os milagres nesse contexto autentica a messianidade de Jesus. Aqui nós podemos ver que ele as realizou, esses milagres, pelo seu poder peculiar e com o poder do Espírito Santo, que ele também possuía de forma ilimitada. Elas confirmam a sua pessoa e também o seu poder. Isso que eu estou te falando está aí nesses textos que se seguem. Por exemplo, Lucas 4,14, que vai confirmar Isaías 61, Mateus 11, versículo 2 e 15, que vai confirmar Isaías 35, versículos 5 e 6, ou seja, são os cumprimentos dessas profecias. Prosseguindo, então, chegamos no tópico de número 2 da nossa revista, no meio da revista, a cura divina como parte da salvação. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita essa oportunidade, é de graça, se inscreva aí no canal, ativa o sininho e nos ajude compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Bom, prosseguindo, a nossa aula ela vai ser dividida aqui nesse tópico de número 2 em 4 partes: salvação, cura divina, salvação e cura e uma exposição rápida e breve de Isaías 53. A revista destacou aqui o versículo 3 e 4, mas eu acredito que seja o versículo 4 e 5, tá certo? E a gente já vai ver o porquê. Em primeiro lugar, o que seria salvação? Primeiro subtópico. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo. Por exemplo, a expressão salvação era usado como o livramento da escravidão, quando o escravo saía a forro, saía livre, isso era uma salvação. Quando uma pessoa faminta era alimentada, ela estaria salva da fome. Quando alguém estava em guerra e era livre da espada, salva da espada, das enfermidades. Então, portanto, a salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, por meio de Jesus, a restituição do ser humano é a comunhão com Deus, conforme Hebreus 2, versículo 15. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, Tito, capítulo 2, versículo 11, e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados, conforme Atos, capítulo 3, versículo 15 ao 19. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas Deus não vai obrigar ninguém a aceitar o sacrifício dele, né?
Então, para isso é preciso arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 17:30 e 1 Timóteo 2, versículo 4. Salvação é isso, salvação do corpo, envolve o livramento de situações adversas, mas salvação no contexto espiritual significa que Jesus nos salvou da ira de Deus. Ele levou sobre si a ira que deveria cair sobre nós. Segundo o subtópico, cura divina, do seu lado direito nós temos o livro, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, muito bonito, por sinal, essa capa desse livro aí. E vamos começar então falando da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que vai definir a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. E aí essa declaração de fé das Assembleias de Deus tem como base textos como Mateus 14:14, Lucas 4:18-19 e Atos 10:38. Agora, voltando aqui para nosso raciocínio, ainda com base nessa declaração, é tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos, Mateus 9:12, Marcos 2:17. Por exemplo, Lucas era médico, conforme Colossenses 4:14, um médico amado, nas palavras de Paulo. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Ponto de alerta: procurar os médicos não é falta de fé, tá bom, meus irmãos? Se você está passando por um problema, vá ao médico. Por que esse ponto de alerta? Porque nós temos pessoas que entendem que a busca pela medicina é falta de fé. Por exemplo, A.B. Simpson escreveu: se você não consegue confiar no Senhor, então chame o médico. Se você não consegue escolher o melhor de Deus, então escolha o segundo melhor dele. Então as pessoas às vezes entendem que a busca pela medicina, pelo remédio, é falta de fé, e não é. Quando a medicina baixa o decreto dizendo que não tem jeito, não tem cura, já era, aí sim o que nos resta é recorrer a Deus, que pode intervir ou não, nos curando, nos dando a cura do câncer ou de outra doença, se ele achar por bem ser glorificado por meio disso. Caso contrário, nós poderemos morrer, isso é um fato, né? Isso não é uma questão de espantar ninguém. Como a gente vai ver, alguns homens de Deus tiveram enfermidades, e nem por causa disso isso era sinônimo de pecado ou de desagrado de Deus, ou não sabemos. Não sabemos porque algumas pessoas morrem por meio de enfermidades. São os mistérios de Deus que não cabe a nós sondar, e aí eu prefiro em humildade me calar, onde a Bíblia não nos dá margem para falar alguma coisa acerca disso. Então muitos cristãos hoje estão vivos devido às modernas descobertas da medicina, e especialmente das práticas cirúrgicas, né? Tem uma irmã da nossa igreja, eu não vou falar o nome dela, que talvez ela não fique bem, mas acredito que não. Mas é uma irmã querida nossa que teve que fazer uma cirurgia de catéter no coração, e graças a Deus ela está vivendo, graças, obviamente, a Deus em primeira instância, mas por causa do catéter, né, que foi feito ali a cirurgia, desentupiu a veia do coração da nossa irmã, e ela está vivendo bem pela graça de Deus, e resistiu a um infarto ali. Então, graças à medicina e a Deus, né, que se utilizou da medicina para preservar a vida da nossa irmã. Em terceiro lugar, salvação e cura, e aqui também tem um outro ponto de alerta, viu, gente? Primeiro, eu quero destacar o que a revista nos apresenta. A revista vai nos apresentar que a obra de Jesus é completa, a expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico, Isaías capítulo 53, versículo 4, 1 Pedro 2,14. A revista ainda prossegue dizendo que desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas, Jeremias 17,14. A cura espiritual geralmente precede a cura física.
É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Por que o ponto de alerta aqui? Primeiro, nem toda pessoa salva recebe a cura. Isso é fato. Nem toda pessoa salva recebe a cura. E isso não é falta de fé, e isso não quer dizer que ela não é salva. Não é isso. E em segundo lugar, nem toda pessoa curada será salva. Outro fato também. A exceção não é regra, meus irmãos. E aí eu quero embasar o meu argumento aí do que eu estou falando. O fato de Paulo ter curado tantos outros, conforme Atos 19, 11, 2, mas ele próprio não ter sido aliviado, mesmo tendo orado por isso cerca de 3 vezes, que é o espinho na carne, né? 2 Coríntios 12, 10, mostra que a vontade de Deus é a de que alguns sofram. Não se espante com isso. Para o seu próprio bem. Deus sabe como trabalhar na vida de qualquer pessoa. O porquê disso nós não sabemos. Nós tivemos uma lição agora há pouco falando sobre Jó, né, que no início da sua provação, nem ele sabia, nem os amigos entendiam o porquê daquilo tudo, mas Deus estava trabalhando por meio daquelas catástrofes ali que acometeram Jó. Isso também prova que a cura não depende exclusivamente da nossa fé em Deus, porque Paulo era um homem de fé, ele orou a Deus 3 vezes, por exemplo, para que aquele espinho na carne, que alguns estudiosos falam que era um problema nas vistas dele, quando ele faz menção lá na igreja da Galácia, escrevendo aos Gálatas, falando do amor dos irmãos para com ele, que se eles pudessem arrancariam os próprios olhos e dariam a Paulo, possivelmente com a alusão à enfermidade de Paulo nos olhos. Então ele ora acerca disso, mas não recebe essa cura por causa da vontade de Deus. Então, prosseguindo aqui, falando sobre salvação e cura, a oração da fé que cura o doente em Tiago 5,15 é aquela oração despertada por Deus, na qual o Filho de Deus tem a certeza, antes de pedir, de que o seu pedido está de acordo com a vontade de Deus e que será atendido. Isso fica claro em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, onde se lê: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, a nossa oração é atendida quando ela está de acordo com a vontade de Deus. Falando sobre Eliseu, a Bíblia vai nos dizer que ele padeceu de uma enfermidade que finalmente o levou à morte. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, 2 Reis 13, 14. Outro que teve a enfermidade foi Timóteo. Paulo recomendou-lhe um remédio caseiro por causa de problemas estomacais e enfermidades frequentes, quando ele diz: não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho. Não é vinho separado da água não, tá, meus irmãos? Não vá se embriagar não. É vinho misturado com água, né? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, 23. Ao final do seu ministério, Paulo registra a doença de um amigo dele que ele mesmo não conseguiu curar. Esse amigo de Paulo era Trófimo. Paulo fala em 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Veja que se Paulo pudesse, obviamente ele teria curado o irmão. Ele orou? Com certeza, acredito que sim, mas de alguma forma, pela vontade de Deus, ele não foi atendido. São mistérios que está dentro do plano da vontade de Deus e da sabedoria de Deus, que nós não temos como saber o porquê disso. Quarto lugar, Isaías 53, e aí eu coloquei o versículo 4 e 5 para a gente entender mais ou menos do que se trata. Isaías 53, verso 4 diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso se cumpre em Mateus 8, 16 e 17. Então, vamos lá.
aquele que não conheceu o pecado, que é Deus o Pai, o fez pecado por nós, Jesus. O Senhor também fez com que aquele que não conheceu enfermidades ficasse enfermo por nós. A passagem parece ensinar que Cristo suportou por delegação tanto as nossas doenças quanto as nossas iniquidades. Esse argumento é do Dr. A.J. Gordon. Ele apoia a ideia de cura com reconciliação na obra quando ele fala sobre o ministério da cura, na página 16 e 17. 1 Pedro 2,24, o apóstolo Pedro nos diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Terceiro lugar, a cura divina e os desafios atuais. 3 subtópicos: as doenças, as enfermidades entre os crentes e não confundir doença com possessão maligna. Vamos lá, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidades, tá bom? Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado, ou seja, na prática do pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, João 5,14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Os discípulos, lá em João 9, versículo 1 ao 3, olhando para a doença apenas como um castigo pelo pecado, perguntaram a Jesus sobre um homem que havia nascido cego. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, o simples fato de alguém enfrentar enfermidades não quer dizer necessariamente que ela esteja pecando, mas de forma geral, todo pecado, todas as enfermidades que há no mundo é consequência do pecado original de Adão. A partir do momento que Adão cai lá no Éden, o pecado se instaura no mundo e como consequência do pecado geral vem as enfermidades. Só temos que pontuar aqui uma diferença entre o pecado geral, que envolve a todos, e o pecado ocasional, que é aquele que as pessoas praticam constantemente, por exemplo, sexo ilícito, uso de drogas, outros fatores que são pecados pontuais, que obviamente vai ter consequências seríssimas, e aí a consequência de determinada enfermidade é por causa desse pecado, que alguns podem chamar de vício ou outra coisa. E aí eu pulei sobre a enfermidade entre os crentes, porque nós já falamos aqui que pode ser que alguns homens de Deus e mulheres de Deus padeçam de enfermidades, como foi o caso de Eliseu, o próprio Paulo e Jó. Então vamos para o nosso terceiro subtópico: não confundir doença com possessão maligna. E outro ponto aqui que eu acho muito importante, importantíssimo. Jesus, ele conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus 10:8, Marcos 16:15 ao 20. Esses sinais seguirão aos que creem. Porão as mãos sobre os enfermos, o curarão, enfim. Promessa para o povo do Senhor. É dever nosso, logo, usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Por quê? Que cargas d'água, às vezes nós impomos as mãos, oramos, o presbítero unge com óleo, mas a pessoa não é curada. Não sabemos. Não podemos compreender o plano de Deus para cada pessoa particular. Não podemos. Isso foge da nossa compreensão. 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso tem que ficar claro, porque eu já vi casos de pessoas passar vergonha tentando expulsar demônio onde na verdade era alcoolismo. Só um exemplo. E nós temos que tomar cuidado porque isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo.
Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Mateus 6,10. Na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. E não a nossa vontade seja feita no céu, como é feito na terra. Nós temos que entender que Jesus é Senhor. E possessão demoníaca, eu quero chamar a sua atenção, porque esse é um fator importante. A possessão demoníaca, e isso que eu vou te falar, foi extraído do dicionário bíblico Wycliffe, que está aí a imagem do seu lado direito. O dicionário bíblico vai nos dar as seguintes expressões aqui. A possessão demoníaca é um fenômeno que parece ter ocorrido com mais frequência na época de Cristo. Das 26 pessoas curadas por Cristo, 6 são mencionadas como tendo sido possuídas. Muitas outras pessoas sem nenhuma enfermidade física aparente foram libertas de opressão demoníaca. Pouca ou nenhuma menção é feita à possessão demoníaca no Antigo Testamento. Então veja, nós sabemos que Jesus realiza pelo menos, que se tem registro, 35 milagres. Aqui o dicionário bíblico vai nos falar que das 26 pessoas curadas por Jesus, apenas 6, são mencionadas como tendo sido possuídas por demônios. As outras não eram possessão demoníaca, certo? No nosso segundo parágrafo aí, Cristo e o Novo Testamento aparecem distinguir entre as doenças comuns e aquelas que são acompanhadas pela possessão demoníaca. Mateus 10:8, Marcos 1:34, Atos 5:16. A possessão demoníaca podia ser acompanhada por sintomas físicos. Por exemplo, nós temos registros de possessão demoníaca envolvendo cegueira, surdez e mudez em Mateus 12:22, Marcos 9:25. Nós temos manifestações neurológicas, por exemplo, epilepsia, conforme Lucas 9:39 e 42, ou sintomas mentais, Lucas 4:33, 8:27, Marcos 7:25. Aí, a nossa atenção especial para o diagnóstico da possessão demoníaca. Porém, esse diagnóstico levanta alguns problemas bem difíceis. O que distingue uma possessão demoníaca envolvendo a enfermidade de doenças naturais? Como saber quando é doença natural ou possessão demoníaca? Como uma pessoa poderia reconhecê-la como tal, se não há nenhuma característica distinta que tipifique a condição? Elas são tendências, preste atenção, quando a pessoa está possuída, quando uma enfermidade é ocasionada por demônios, a pessoa tem tendência suicida, pelo menos nos registros bíblicos. Lembra do garotinho lá possuído, lá que Jesus vai libertar? O pai dele fala, olha, quando o espírito toma posse dele, lança ele nas águas e no meio do fogo, para o destruir. Então tem tendência suicida e a pessoa, ela muda a voz. O uso da pessoa pelo demônio como porta-voz, o demônio passa a falar por meio da pessoa. Isso está na página 577 do dicionário bíblico Wycliffe. Então, pessoal, é basicamente isso a nossa aula. Agora vamos para a nossa conclusão, que nós precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos, conforme 2 Reis 5, versículo 10 ao 14. Bom, gente, então foi isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido útil para você, que você saia daqui melhor do que quando iniciou a aula, não somente admirando a pessoa de Jesus, mas com fé no seu coração, crendo que o Senhor pode operar em você e através de você, se Ele achar por bem. Amém? Que Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado por estar comigo até aqui e fazer parte desse canal. Deus te abençoe. Tchau, tchau.